Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Amém? Este é o comentário da lição de segunda-feira, dia 16 de maio, que tem como subtítulo Deus proverá. Estamos estudando sobre a promessa que Deus fez a Abraão durante esta semana. O texto que nós iremos ler está em Gênesis, capítulo 22, versos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Certamente não foi fácil para Abraão seguir o plano de sacrificar o seu próprio filho. No livro Patriarcas e Profetas, na página 119, a autora diz que aquele dia foi o mais longo da vida de Abraão. Durante a noite, enquanto seu filho e os servos dormiam, ele orava esperando que algum mensageiro celestial pudesse vir e dizer que a prova já era suficiente e que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Mas ele entendeu que Isaque havia sido dado por Deus através de um milagre e Deus poderia pedir o que era seu. E quando ele entendeu isso, ele se lembrou da promessa de que Deus havia feito a ele, que por meio de Isaque seria chamada a sua descendência. E Abraão também chegou a considerar o fato de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Sabe, amigo, isso é fé. Fé é olhar e ver além daquilo que está visível. O apóstolo Paulo mesmo diz que enquanto estamos aqui neste mundo, andamos por fé e não pelo que vemos. A experiência de Abraão foi uma experiência de fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que tinha feito a promessa. Algo interessante que a lição traz é a análise da resposta de Abraão a Isaque, quando Abraão respondeu para Isaque, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Esta forma verbal hebraica pode significar Deus proverá a si mesmo como cordeiro. Ou seja, em sua resposta, Abraão mostra a essência do plano da salvação. A morte de Cristo na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Amém? O próprio Jesus, se referindo a esta declaração profética de Abraão, afirmou, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se em ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João 8, verso 56. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 8, diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali no Monte Moriá, quando Abraão estendeu a mão, amarrou seu filho sobre o altar para matá-lo, Deus providenciou um cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. Ellen White diz que foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar a sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. Aquela terrível prova foi permitida para que compreendesse através da sua própria experiência, algo da grandeza do sacrifício feito por cada um de nós, daquilo que Deus fez entregando o seu único filho para perdão dos nossos pecados. Chama a nossa atenção, queridos, o fato de que essa história mostra ao longo dos séculos para a humanidade o grande sacrifício feito por Deus em entregar o Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário.
Não foi fácil para Deus entregar o seu Filho para vir a esta terra e passar por tudo aquilo que eu e você já sabemos. Não foi fácil para Cristo assumir a forma humana e passar por tantas provações e privações por amor a nós. Mas assim como Isaac foi submetido à vontade do seu pai, permitindo ser amarrado, ser colocado no altar para ser sacrificado, Jesus também se entregou, sem oferecer resistência, e ali pendurado no madeiro foi morto por causa dos nossos pecados. Qual deve ser a nossa resposta ao sacrifício de Jesus? Qual deve ser a nossa resposta diante da demonstração de tão grande amor? É simplesmente aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Esta é a sua decisão? Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho, Jesus, para vir a esta terra e para morrer em nosso lugar. Através da morte de Cristo, obtemos o perdão e a salvação. Que esta certeza do perdão e da salvação esteja e permaneça em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo estudo.